dos assuntos mais importantes em discussão na Câmara nesse início de ano é a proposta de emenda à Constituição que permite a prisão após a condenação em segunda instância. A comissão especial foi instalada em dezembro, já retomou os trabalhos em 2020 com audiências públicas e a previsão do presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, é concluir os trabalhos da comissão até o final do mês de março. Para saber como estão as discussões sobre o assunto, o Câmara Debate recebe o deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, e Aliel Machado, do PSB do Paraná, que é vice-presidente da comissão. Deputado Aliel, começando com o senhor, então, como é que estão qual que é a sua previsão para a discussão na comissão especial agora? Bom, nós temos um planejamento de terminar o quanto antes os trabalhos para que possa ser emitido o relatório final sobre a proposta, sobre a tese de condenação em segunda instância, porém, sem nós atrapalharmos o bom andamento técnico dessas discussões. É um assunto de suma importância, um assunto que tomou conta dos debates políticos em todo o Brasil e que precisa ser tratado com muita responsabilidade. A ideia é terminarmos esse relatório até o final de março, até no máximo a segunda quinzena de abril, para que o plenário da Câmara possa fazer apreciação do texto a ser elaborado pelo relator, deputado Fábio Tradi. Deputado Alencar Santana Braga, é uma proposta de emenda à Constituição, exige um apoio grande, 2 votações. Depois da comissão especial, vai para o plenário, 2 turnos, 308 votos necessários para cada turno para ser aprovado. Como é que tem? O senhor acha que é possível chegar a um acordo para aprovar esse texto? Olha, conceitualmente, eu particularmente sou contra a proposta de prisão em segunda instância, porque um dia de uma pessoa preso injustamente não tem volta, né? Ao mesmo tempo, nós somos contra a impunidade. Agora, para resolver o problema da impunidade do país, a gente também tem outros caminhos. Seja numa polícia melhor preparada, com capacidade de investigação devida, seja um processo mais célere, inclusive desde o processo de investigação, desde o processo de apuração, depois do próprio contraditório, porque a certeza da punição, talvez o impacto dela na feitura do crime por parte de alguns tem um peso muito maior do que uma simples alteração constitucional que mexe com o direito de uma pessoa e aquela que for presa injustamente pode ter sua liberdade cerceada, portanto sua vida reduzida, né? Já que ela é retirada do convívio e depois não tem reparação, né? Não existe. Chegou o dia, não quero prorrogação, quero 2 minutos a mais, não existe isso, né? Acabou. Então nós temos que tomar muito cuidado. A proposta que está na comissão especial, ela amplia as possibilidades, não só para o campo penal, criminal, mas também para os outros campos do direito. Acho que esse debate a bancada vai travar ainda, para que a gente veja de que maneira nós vamos de fato se posicionar nessa proposta específica, mas enquanto conceito eu tenho muitas preocupações, né, porque o direito à liberdade é algo sagrado. E as pessoas erram, né? As pessoas são suscetíveis a erros, inclusive os juízes, inclusive os procuradores, o delegado, todo mundo. E no afã de querer dar resposta para a sociedade, no calor de uma situação, pode condenar injustamente determinadas pessoas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu acho que esse debate não dá para ele ser feito de forma célere, porque tem que analisar todas as circunstâncias, todos os efeitos, e se de fato vai reduzir o número de crimes, se vai reduzir a impunidade. Será que é isso? Será que é só isso? Então acho que esse é um debate que a Câmara tem que fazer na maior tranquilidade possível, porque é uma lei, o reflexo dela no futuro é longo, né? Pode ser para o bem, pode ser para o mal, assim como qualquer outra lei. Então não dá para a gente, uma lei que mexe em algo fundamental para uma pessoa, que é a sua liberdade, ser feita de maneira tão rápido. É um debate que esquentou recentemente, principalmente após a soltura do ex-presidente Lula. Imediatamente entrou em pauta na Comissão de Constituição e Justiça e foi feita uma proposta aprovada no final do ano na comissão para que seja criada a comissão especial. Então, essa é a nossa preocupação em relação a esse debate. Tem que ser feito de forma tranquila. Não pode a paixão contaminar um debate como esse. Deputado Aliel, como é que o senhor vê que é possível chegar a uma equação que você preserve a presunção da inocência e, ao mesmo tempo, responda a esse clamor da sociedade por um pouco mais de agilidade na justiça? Hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas presas no país
que não foram condenadas nem em primeira instância. São pessoas que não tiveram sequer o direito a um julgamento. E isso, de fato, é um problema do sistema prisional brasileiro, é um problema de injustiça que afeta as pessoas mais simples. Agora, os poderosos têm condições e utilizam os recursos estabelecidos na lei como protelação e acabam não pagando pelos seus crimes. E essa impunidade que nós observamos em vários casos precisa ser corrigida. Quando nós falamos de condenação em segunda instância, nós não estamos tirando a possibilidade da pessoa provar sua inocência. Os recursos extraordinários, como ficariam no caso da aprovação da lei, continuam sendo possíveis nos tribunais superiores, as pessoas podendo questionar o andamento do processo. E é importante lembrar que a segunda instância é ainda onde se julga o mérito do cometimento ou não do crime. A terceira instância já faz um julgamento sobre questões legais, não mais sobre o mérito do cometimento desses crimes. É importante lembrar também que figuras importantes dentro do meio jurídico continuam valendo. Instrumentos como o habeas corpus. A pessoa continua podendo colocar as suas alegações e procurar a justiça para que não haja qualquer tipo de punição ao inocente, que de fato, tem razão o meu colega, seria um absurdo. É um absurdo uma pessoa ficar um dia preso se ela não deve. Mas isso não pode ser utilizado como justificativa para nós continuarmos tendo os tribunais superiores, um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, com apenas 11 juízes para julgar todos os processos criminais daqueles que conseguem chegar ao Supremo Tribunal Federal. E é importante lembrar que pessoas poderosas, com influência política, com influência econômica, conseguem pautar os seus processos, conseguem ter acesso a bons escritórios da advocacia. E o que nós vemos é que hoje existe essa protelação, existe o caducamento de processo e existe muita injustiça, porque tem bandidos, porque existem em todas as áreas pessoas que acabam não pagando pelos erros que cometeram. Por isso, eu particularmente, dentro da comissão, defendo que o termo não é prisão em segunda instância, o termo é condenação em segunda instância. E as injustiças acontecem não só no campo penal, elas acontecem na área civil, na área previdenciária, na área trabalhista, em todas as áreas do direito, porque quem tem poder, quem tem dinheiro, consegue ter acesso à justiça. Quem não tem, não consegue ter. E a pessoa que tem uma condenação em segunda instância, ela já passou pelo crivo de sofrer denúncia, de ser julgada em primeira instância, de ser julgada em segunda instância e, inclusive, por um colegiado, porque na segunda instância não é mais um juiz, é um conjunto de juízes que acaba tomando essa decisão depois de feito o julgamento das provas dos autos. Lembrando que a terceira instância não faz o julgamento de mérito, se houve ou não o cometimento do crime, e sim a questão de análise sobre as questões constitucionais, no caso do Supremo Tribunal Federal, e das questões legais, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Então é importante destacar isso e entender que o nosso país é um dos únicos países do mundo, nos países desenvolvidos, nos países que procuram dar resposta à sociedade, que abre esse grande leque para a terceira instância. É importante lembrar também que a nossa Constituição, que teoricamente, historicamente é uma Constituição nova, de 88, ela previu todas essas possibilidades para que não houvesse perseguições políticas, para garantir o direito da ampla defesa. Mas posterior à nossa Constituição, nós tivemos também um alargamento dentro da legislação brasileira com inúmeros recursos. E o problema também estão nesses recursos que protelam. A pessoa tem a condenação hoje até em terceira instância e ela tem uma série de recursos protelatórios que acabam sendo utilizados apenas para postergar o começo do cumprimento de uma pena. E nós não podemos aceitar isso. Eu acho que é plausível a proposta elaborada, ela é muito mais robusta. O texto que nós estamos analisando nessa comissão especial, eu acredito que ele pode unir diferentes partidos, ideologias e tudo mais. Afinal, essa não é uma pauta ideológica. Eu, por exemplo, sou do campo progressista, tenho muita preocupação na área social, mas entendo que essa também é uma preocupação nossa e que nós devemos dar essa resposta à sociedade, independente de questões pessoais ou partidárias, até porque essa lei, entrando em vigor, a mudança na Constituição, ela vale daqui para frente.
não é perseguição a ninguém. Deputado Alencar Santana Braga, lá na comissão, o relator, o deputado Fábio Tradi, chegou a dizer há alguns dias que com essa mudança, a condenação de prisão depois da segunda instância, condenação em segunda instância, diminuiria o tempo da ação pela metade, cairia no judiciário do processo. Como disse o deputado Aliel, se a pessoa quiser recorrer, teria ainda acesso aos recursos e tudo mais, já estaria cumprindo pena. O senhor não acha que diante do clamor que existe por uma agilidade na justiça sem cometer erros, né? Mas assim, uma justiça que não seja tão prolongada com recursos, não seria uma boa resposta para a sociedade? Eu acho que a sociedade espera uma resposta. E nesse sentido, a cobrança é justa. Agora, nós temos um sistema, né? Se o sistema está funcionando de forma adequada, eu gostaria que todos os juízes e procuradores agissem com celeridade em todos os processos. E com a devida cautela e responsabilidade. Mas não é isso que a gente vê. Alguns casos são prescritos. Processos ficam lá, parado, não anda, seja em primeira, seja em segunda, seja no STJ, seja no STF. E tem outros que têm um tempo muito curto. Então parece que tem uma vontade do julgador em acelerar um e retardar outro, né? Isso atrapalha o sistema. Isso gera uma imagem no sistema de impunidade. Isso ocorre dentro do sistema judicial, quando o sistema policial está lá investigando um determinado inquérito, você não sabe as etapas, você não sabe como é que está o devido andamento e a coisa fica lá, se prorrogando por muito tempo, se quer eventualmente essa pessoa depois vem ser denunciada, né? Então, nós temos que ter uma justiça naquilo que as pessoas querem. Eu acho que a impunidade, por exemplo, tá quando uma pessoa liga, o sentimento é geral que cria a impunidade, uma pessoa liga para uma operadora de cartão de crédito, de telefone, fica lá horas no telefone. Ela acha que está sendo enganada, não sai satisfeita da resposta, xinga todo mundo quando acaba e depois ela não sabe nem quem procura para resolver o problema. Isso gera uma sensação de impunidade. Está em todos os ambientes. Então, para essa sensação não vigorar, eu acho que a resposta tem que ser outra. No caso, vamos voltar ao sistema judicial. É a celeridade processual. Agora, a celeridade processual não significa cercear o direito da defesa em tentar provar sua inocência. Seja eventualmente nas etapas de julgamento das provas, seja eventualmente, se tem uma lei foi mal aplicada, uma lei não foi observada, né, um procedimento não foi, como agora a questão da delação. Os delatados foram ouvidos depois dos delatores. Ora, você tem uma inversão em relação à defesa. Foi ouvido antes dos delatores, né? Ouvido antes. Quer dizer, como a pessoa, ela fala, depois o outro vem e me acusa, como eu que me defendo numa situação dessa? É um direito, isso foi observado depois. Quem teve nessa situação, na minha opinião, tem que ser anulado o processo. Porque um princípio básico do direito foi violado. Então nós não podemos acelerar em detrimento do direito. Porque o direito vale para mim, vale para o Aliel, vale para você, Mariana, vale para qualquer outra pessoa, em qualquer circunstância. Então esse é o cuidado. A gente pode acelerar para uma resposta, para um clamor que é justo, mas a resposta é adequada. Porque o direito ele é perene, ele não pode ser ao calor da circunstância. Essa é a nossa preocupação. Deputado Aliel, na primeira audiência pública do ano na comissão, veio o ex-ministro, ex-presidente do Supremo, César Peluso, e ele defendeu lá que você fizer isso só para ação penal, vai ser inconstitucional e o Supremo acaba derrubando. E existe um clima na comissão para estender isso para todas as áreas? Existe um clima e isso mostra uma responsabilidade da Câmara dos Deputados, isso mostra uma responsabilidade do presidente Marcelo Ramos, do relator. Eu estou na vice-presidência da comissão, porque nós não queremos individualizar o caso, ou nós também entendemos que essa morosidade que existe no sistema não é apenas na área penal. E nós não estamos cerceando o direito de defesa, nós estamos mudando um conceito dentro do sistema de condenação no país como um todo, porque não deu certo. Dia desses, um renomado jurista que eu conheço, Dr. Igor Gomes Rocha, Dr. Igor me contou que foi contratado para acompanhar um processo no STJ de uma ação trabalhista de 1978, que ainda não foi julgada.
essa seleção de casos, esse direcionamento que acaba acontecendo por parte de alguns juízes é um problema que nós precisamos enfrentar com a lei de abuso de autoridade, que nós precisamos enfrentar dentro do sistema. Agora, é importante entender que o sistema como está serve para a impunidade, porque aqueles que recorrem com inúmeros recursos, que utilizam os meios dentro dos tribunais que não dão conta da quantidade de processos, nós temos inúmeros casos que acabaram caducando e pessoas que não pagaram pelos seus erros. Ou pessoas, por exemplo, com direito a uma aposentadoria que acabaram morrendo antes de receber o que era de seu direito. Ou uma pessoa com uma ação trabalhista que tinha direito em receber aquele recurso que nunca recebeu em vida. Ou seja, isso também é muito injusto, né? E a gente precisa encontrar um meio, um caminho onde nós tenhamos um aperfeiçoamento do sistema para que não haja esses equívocos, para que não haja esses erros. Importante lembrar, e eu preciso frisar o que eu já disse no início, de que nós temos instrumentos na justiça para aprender desde a primeira instância. Nós temos hoje um quantitativo muito grande de pessoas presas preventivamente no Brasil. Nós temos um quantitativo muito grande de pessoas encarceradas que já até cumpriram as suas penas e estão presas porque o sistema é falho. Então, é um problema muito grave que ele está relacionado a diversos fatores, à falta de investimentos, aos problemas sociais que precisam ser discutidos nisso. Quando nós temos um aumento da pobreza, da desigualdade, isso acarreta num aumento de violência, acarreta num aumento dessas desigualdades que acabam chegando na área de segurança pública. Agora, se nós focarmos apenas na questão prisional, na questão penal, nós cometeremos injustiças. Porque as pessoas, na ânsia de querer prender todo mundo, querem que o faça para o próximo, mas quando é sua vez, elas querem que todos os seus direitos sejam respeitados. Como fazer isso de maneira correta e atendendo ao anseio popular? Fazendo as mudanças corretas. Por exemplo, eu sou contrário a qualquer alteração que seja na legislação infraconstitucional. Agora, na legislação constitucional como essa, e como disse o ministro Peluso, super respeitado, sem questões políticas, ideológicas, se nós fizermos essa alteração e atendermos todos os aspectos da área do direito, nós estaremos dando um passo muito importante para combater a injustiça, ao mesmo tempo que respeitando todo o direito de defesa do cidadão brasileiro. Deputado Alencar Santana Braga, o senhor concorda que se for para fazer tem que ser uma coisa ampla para todas essas áreas? Se for para fazer, se a Câmara chegar à conclusão e for aprovar, que seja de forma ampla. Aí, seja para executar determinado direito na área civil, seja para executar na área trabalhista, seja porventura para executar um precatório do poder público, diversas maneiras possíveis, né? Porque aí o conceito seria para todo o sistema, né? Em ambas as situações, se foi feito algo errado, alguém vai receber de maneira equivocada, o outro vai pagar de maneira equivocada e, ao mesmo tempo, alguém vai perder sua liberdade de maneira equivocada, né? Esses erros que geram essa preocupação, né? Porque o bem material, eventualmente, você consegue repor, né? Mas o bem pessoal, a liberdade, jamais, né? A gente não tem volta, mas se for fazer, tem que ser para todo mundo. E para frente, né? Para o futuro. Nós não podemos olhar... As pessoas que estão sendo processadas hoje, elas estão sendo processadas diante de um sistema, diante de uma lei, diante de uma Constituição que prevê aquela situação. E os advogados trabalham sua estratégia a partir desse arcabouço legal. Assim como a acusação também faz isso, assim como o próprio judiciário se programa dessa maneira. Então não dá para mudar para eventualmente você pegar o que está ocorrendo. Aí seria um desserviço ao todo o sistema, injusto a diversas pessoas que porventura estão sendo processadas em qualquer uma das áreas, né? Acho que esses marcos têm que estar bem delimitados para que não haja dúvida futura, né? Ah, não, agora tem que ser assim, agora tem que ser assado. Até porque, como já foi dito pelo colega, já a previsão legal, já a previsão, a Constituição permite, inclusive, isso. A preventiva é isso. Pessoas que são presas de maneira preventivamente, ou seja, sem o julgamento, sem uma condenação final, por ser alguma ameaça, por ameaçar fugir, enfim, algumas das hipóteses, elas estão presas.
muitas delas, inclusive, por um tempo enorme. Então, você tem mecanismo de inibir o risco à sociedade. Basta o sistema funcionar e agir de maneira adequada. Eficaz, de maneira rápida e de maneira adequada. Agora, é importante destacar que, mesmo que haja condenação em segunda instância e o começo do cumprimento da pena, em qualquer área que seja, todas as pessoas podem, nos tribunais superiores, que continuarão atendendo nos recursos extraordinários, apresentar sua defesa, inclusive com habeas corpus. Então, se há um flagrante descumprimento de um artigo constitucional ou de uma lei federal, essa pessoa pode nem ser presa, mesmo com a condenação em segunda instância. Porque se tiver o flagrante descumprimento, que é mais fácil você fazer o entendimento dessa tese, porque não é discussão de mérito, se a pessoa fez ou não fez, é interpretação sobre a legislação, ela continua tendo o seu direito, que é muito importante, uma das maiores conquistas da nossa democracia, que é a figura do habeas corpus, que é a figura do cuidado com a presunção de inocência, com o cuidado com o cumprimento estritamente legal da legislação brasileira. Então, nós defendemos isso. A única divergência nossa nesse momento aqui é os parâmetros hoje possíveis dentro da lei que podem acarretar numa postergação de cumprimento ou até num não cumprimento de um crime que possa ter sido cometido. Agora, nós aqui amplamente somos favoráveis que quem cometeu erros e crimes pague pelos seus erros. É muito importante falar isso para as pessoas para não diferenciar os posicionamentos que nós temos aqui. Pensamos em caminhos diferentes para resolver um problema que é grave. Deputado Alencar Santana Braga, então, terminando aqui, só para saber a sua opinião, se é possível chegar a algum acordo. Olha, vamos ver o que está, né, a proposta final do relator. Acho que teremos esse período de audiência, de amplos debates. Esperamos que todos que venham à comissão, os expositores, tragam de fato fundamento, né? Uma análise teórica com dados e fatos, não no calor da paixão, né? Porque isso vai fundamentar muito a opinião dos deputados e com certeza a confecção do relatório. E a partir desse relatório que nós vamos conseguir ter uma opinião final, né? Para onde ele está indo, né? Para onde ele está levando, qual é a proposta que vai ser apresentada pelo relator a ser levada à comissão. A partir disso nós vamos analisar para tomar nossa posição final. Ok, deputados, vamos continuar acompanhando esse assunto. O Câmara Debate fica por aqui. Nós conversamos sobre condenação em segunda instância com os deputados Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. Eu sou Mariana Pschittig, obrigada por sua audiência, pela TV Câmara e Rádio Câmara. E você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Tchau.